Eu sou Bianca Veriato, eu tenho 29 anos, atualmente eu moro em Divinópolis, Minas Gerais. Boa parte da minha vida eu fui professora de inglês, comecei a dar aula de inglês eu tinha meus 15 anos, parei ano passado, com meus 28, quando eu cheguei nesse mundo, nesse universo do coaching. Mas, no meio desse caminho, eu fiz uma formação em Direito, também sou advogada por formação. Eu sofri muito de ansiedade a minha vida inteira. E eu cheguei num ponto com meus 24 anos, 23 mais ou menos, que fui diagnosticada com síndrome do pânico. Só que meu processo de ansiedade começou bem antes. Eu me lembro que minha primeira crise de pânico eu devia ter meus 4, 5 anos. A minha segunda eu tinha 9 e minha terceira eu tinha 13, que foi quando eu perdi meu pai. E aí o negócio é que eu ganhava muito com a ansiedade também. Não foi só perda, não. Só que chegou um ponto, eu ganhava no seguinte sentido, que eu conseguia me organizar, como eu vivia no futuro. Então, na escola, eu sempre estava com meus trabalhos adiantados, eu sempre estudei para as provas direitinho, sempre fui organizada nesse sentido, de viver, pelo fato de viver no futuro. Mas, lógico que eu perdi muito mais do que eu ganhei. E me vinha medo social de ter... O que aconteceu foi, eu era muito ansiosa e aí eu me vi em determinadas situações que eu poderia ter aquele pânico, poderia ter uma situação vexatória mesmo, e se aquilo acontecesse, eu deixava de viver aquela situação. Então eu fui me privando de acontecimentos sociais, eu não gostava de ir em festa. Se eu fosse em festa, eu comia horrores para me confortar. Uma vez... eu fui numa festa, tava eu e meu irmão é um pouco mais novo que eu devia ter meus 18, meu irmão uns 15. E a gente competia de quem comia mais. Tipo, o garçom passava, eu comia o tanto que eu conseguia, assim, que era uma forma de me confortar, de estar socialmente, assim, naquele lugar. Só que chegou num ponto, e outro, um perfeccionismo muito grande. Nada do que eu fazia eu reconhecia, todo tanto que eu fazia era pouco. Eu não me reconhecia. Para mim, todo tanto que eu fizesse, eu não fiz mais por minha obrigação, e todo erro demonstrava, que eram vários, né? Demonstrava tanto que eu era péssima, que eu era um lixo, assim. E aí, eu cheguei num nível de ansiedade, eu lembro uma vez, eu me formei em Direito, cheguei a fazer uma pós-graduação em Direito Internacional do Comércio, e eu estava tentando entrar para o mestrado, eu perdi o voo para a segunda parte do mestrado, para a prova, e não tinha, eu estava em São Paulo, já estava em escala, e eu perdi o voo para Florianópolis, não sei porquê, foi de besteira, assim, foi bobagem, isso nunca tinha acontecido comigo. E aí eu me vi naquela situação de, se eu não fosse, eu perdia a prova, e aí todo o meu futuro estava em volta daquilo. Se eu voltasse, eu também não tinha condição de voltar, eu não tinha dinheiro para pagar, tipo, de passagem, não tinha. E eu entrei em pânico na hora que a mulher me falou que eu não tinha condição, que não tinha voo mais para Florianópolis, naquele aeroporto mais. E aí, quando eu entrei em pânico, eu chorava tanto, que os funcionários ficaram desesperados em me ajudar. E aí, acabou que eu consegui ir para Florianópolis e eu não paguei. Eles ficaram com dó, assim, tanto que eu chorei. Mas aí eu sei que eu fui parar em Belo Horizonte e lá, sozinha, com o carro, ia administrando a minha casa e trabalhando, eu entrei em pânico, e aí foi uma manhã de uma quarta-feira que eu não aguentei mais, eu não conseguia sair da cama, eu não lembrava o meu nome, eu não sabia quem eu era, e aí eu liguei para minha mãe e pedi que minha mãe me buscar. E aí, desde então, foram 3 anos em processo de cura, terapia, remédio. E aí eu me vi bem de novo. Só que quando eu me vi bem de novo, eu não sabia como agir. Tipo, eu tava bem, mas eu vivi a vida inteira em torno da ansiedade. Então, como que eu vivo sem ser ansiosa? Quais são os atos de uma pessoa não ansiosa? Antes que eu fui buscar ajuda para aprender a ser. Eu conheci o Felipe por causa da rede LFG. Ele era professor e eu fazia direito, então ele já era uma figura pública, assim, que circulava na minha vida. E aí, com essa história da Nath começar com o processo de emagrecimento, e minha irmã, assim, professora de dança, bailarina, então ela tem toda essa questão, toda a preocupação com o corpo. E aí, uma vez eu tava conversando com ela, nossa, você viu a Natália? Ela tá trabalhando com coach de emagrecimento, não tem nem ideia do que é isso. Aí eu comecei a pesquisar, e já tem uns
2 anos já que eu acompanho o trabalho da Natália. E aí, primeiro eu fiz o processo de coach com ela, né? Fui coach dela. E aí, quando apareceu a oportunidade de formação com o Felipe, eu não perdi. Eu entrei na formação por causa da Natália, basicamente. Eu apaixonei com o processo que eu tive com ela. E eu fui professora de inglês há muito tempo. E aí, quando eu me vi no lugar de coach, o que aconteceu foi, eu era professora de inglês e no final, assim, da minha carreira, digamos assim, eu estava com alguns casos de alunos disléxicos, alunos autistas, e eu estava conseguindo ter um bom desempenho com eles. E aí eu comecei a me perguntar, inglês é inglês em qualquer lugar do mundo, por que esses meninos aprendem comigo e não aprendem com as demais pessoas? E aí, quando eu me vi na situação de coaching, eu via que, sem saber, eu incentivava aquelas crianças de uma maneira parecida com a que o coach faz. Então foi onde que me deu vontade de ir atrás da formação. Só que eu entrei nesse mundo por causa da Natália e eu me identifico muito com o jeito dela. Ela escreve muito, eu gosto de ler. Então, quando eu cheguei na formação do Felipe, eu levei um susto, porque o Felipe é muito solto. E aí eu falei, eu não vou dar conta disso. E não tem material escrito, não tem apostila, assim. Tipo, eu fiquei doidinha nas primeiras 2 semanas. E aí eu parei e falei, pera, eu tô indo atrás disso. Eu quero deixar de ser ansiosa e esse cara tem a resposta, ele tem o caminho e ele tem uma história, já são 18 anos de carreira que o cara tem. Eu não vou ser a primeira que vou chegar com essa demanda para ele e eu tenho certeza que ele vai resolver isso. Então eu confiei e deu super certo. Então, eu fiquei um pouco descrente no início, assim, em relação ao meu perfil e ao perfil do curso. Quem tem essa mesma característica minha, eu convido a fazer o curso, porque eu consegui vencer toda essa vida, assim, tem que ser assim, essa vida de quadrados que eu vivia, e a metodologia me ajudou muito nesse sentido. É fantástico o apoio que nos é dado. Às vezes, teve um período que eu estava na Tailândia, eu fiquei 1 mês durante a formação aqui na Tailândia, e aí, às vezes, por causa de fuso horário, eu estava lá um trabalho de tradução, então, 9 horas de fuso horário, às vezes eu sumia um pouco, e aí a equipe vinha atrás de mim para saber se estava tudo bem, se tinha alguma dúvida, porque eu não estava manifestando, então, é fantástico. Mesmo nos atendimentos, o próprio Felipe te dá condição de atender várias pessoas, então você ganha uma autoconfiança, ele tá ali, assim, pegando na sua mão o tempo inteiro. Quando eu entrei, eu já não era uma pessoa ansiosa, mas eu vejo que eu estava numa corda bamba entre o meu passado com o meu futuro, assim. Tipo, eu estava no presente, mas eu olhava para o passado, era uma Bianca ansiosa, e a Bianca do futuro eu queria que ela fosse diferente, mas eu não sabia como, eu precisava de apoio. E aí, nesse sentido, eu entrei na formação em coach pensando em mim. E é muito legal porque a gente realmente é o nosso primeiro coach. E a exemplo disso, teve uma situação, foi dezembro, dia 28 de dezembro, eu fui convidada para dar entrevista na rádio aqui na minha cidade, como coach, para falar essa história de ano novo, vida nova, o que tem que mudar. E aí recebi, assim, com o coração aberto, coração a mil. E quando eu estava saindo da rádio, tive que tirar meu carro da vaga que ele estava estacionado, e eu fiz uma barbeiragem, assim, gigante, que eu arranhei a lateral do meu carro toda num carro que estava parado. E em outro momento, assim, só disso ter acontecido, eu já teria entrado em pânico, porque eu cheguei num nível na minha vida que eu entrava em pânico dentro do supermercado, quando eu tinha que comprar, tipo, 10 itens numa lista do supermercado. Eu demorava 2 horas para fazer isso. Então, a primeira coisa, eu desci calma do carro, peguei meu cartão e deixei para trás, o carro que eu tinha arranhado. Então, isso já foi uma vitória. E aí, depois, a pessoa me ligou e, de início, ele era educado, entendeu e tudo mais, a gente estava conversando civilizadamente. Só que eu coloquei limite para ele, porque ele queria que eu pagasse, enfim. Eu falei que eu não ia fazer da forma que ele estava querendo, e ele começou a ser muito grosso comigo. E aí, nesse momento, a Bianca de antes ia falar, nossa, realmente, eu errei, eu arranhei cara e tudo mais, eu sou péssima, ele tem razão. E aí, nesse momento, eu falei, não, você não vai me tratar assim. Eu errei, eu fiz o que eu fiz, mas eu tô aqui e você não vai me tratar assim. Isso não te dá direito de me tratar assim. Então, esse foi, assim, um ganho maravilhoso.
E outra, que em outro momento eu só ia lembrar, nesse dia 28 de dezembro, só ia me vir na memória o dia que eu bati meu carro, o dia que eu arranhei o carro de alguém. E para mim não, esse dia foi um dia que eu dei entrevista na rádio, como coach. E aí teve uma situação que eu tinha que dar retorno para esse cara, eu tinha que ligar para ele. E aí eu comecei a tremer na hora que eu tive que ligar para ele. E aí eu parei, fiz uma conexão com os meus modelos, respirei fundo. Todos eles me falaram, olha para a situação desse cara, tenta trocar, ele tá lá também morrendo de medo se pagar ou não, como que vai ser, é o carro dele. E aí eu respirei fundo e consegui ligar para ele e resolvi tudo de forma tranquila. No dia 30 mesmo já estava tudo resolvido e foi maravilhoso. Então, nesse sentido, assim, tem esse exemplo prático do que o coach mudou a minha vida. E hoje eu termino os meus dias cansada fisicamente, sim, porque tem todo um esforço físico durante o dia, mas sempre plena, tipo, sempre tranquila, sabendo que eu fiz o melhor naquele dia. Eu sempre estou bem comigo mesma, estou sempre em paz comigo mesma. E isso antes eu não tinha. Eu sempre dormia pensando o que eu deixei de fazer, como que ia ser o dia seguinte, que ia ser difícil, que eu não ia dar conta, sabe? Tudo era difícil, tudo era difícil. E a vida é simples, a vida é simples.